Olá, boa noite. Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje contamos com a presença dos deputados Silvério Rongoane, Alfredo Magomice e também do académico Filimão Soase. Hoje vamos basicamente falar de três temas. Vamos falar desta apreensão de mais de 3 toneladas de marfim no porto de Maputo. Vamos também falar da tomada de posse do novo edil de Nampula, Paulo Van Ralle, e lá mais adiante nós vamos falar desta proposta de lei de combate à corrupção que já foi submetida pelo Governo ao Parlamento. Boa noite, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Eu vou começar por si, Filimão Soase. Nós vamos falar primeiro desta apreensão de mais de 3 toneladas de marfim no porto de Maputo. Não é a primeira apreensão que a polícia faz no país e isso, de certa forma, desperta as entidades, a sociedade, sobre esta questão deste negócio ilegal. O que é que te parece? Bom, muito boa noite. Obrigado por mais esta oportunidade de poder interagir com os telespectadores da STV. Saudar os deputados Magomice e Rongoane por esta oportunidade que continuam a dar-me de partilhar esse espaço com eles, tão nobres figuras da nossa Assembleia da República. Em relação à questão que coloca, eu queria começar por dar um abraço, se posso usar esta expressão, à nossa polícia, de que muitas pessoas se têm queixado nas várias situações em que ela falha, nas várias situações em que ela comete erros, nas várias situações em que ela faz menos do que aquilo que as pessoas esperam. Como eu tenho tido, por vezes, o cuidado de chamar a atenção, esta é a polícia que nós temos. E é nela que nós temos que acreditar. E é por acreditarmos nela que ela se sente encorajada e vai nos trazendo os resultados que nós almejamos. E este é mais um resultado de um trabalho aturado, um trabalho árduo e, se quisermos, um trabalho de grande resistência por parte da polícia. Se tivermos a nota de conta que situações desta natureza de tráfico de marfim e outros tantos tipos de tráficos são acompanhadas por grandes quantias de dinheiro e que aliciam as pessoas que representem as instituições da administração da justiça, nomeadamente a polícia. Aliás, esta apreensão de marfim, esta quantidade equivale a 10 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. É muito dinheiro, então. Eu queria começar por saudar a polícia em toda a sua extensão, não é? Desde a sua liderança até o polícia de categoria mais baixa, naquilo que é a hierarquia da polícia, porque eu tenho a impressão que estes trabalhos são coordenados. Há decisões que têm que ser tomadas em tempo recorde, é uma comunicação de quem que viu primeiro, a quem que disse, que a decisão intermédia foi tomada, que a decisão final foi tomada, até que o assunto chegasse à imprensa e por via de imprensa a todos nós. Queria saudar também a imprensa pela forma muito pronta como trouxe-nos a informação, sobretudo porque dispuseram imagens que deixaram inequívoco o problema de que se tratava, aquela tentativa de camuflagem com penso que era lixo reciclado, e depois todo aquele cenário que se viu. Agora, repare que o nosso país, tal como acontece com alguns países como Quênia, como Tanzânia e alguns outros que têm a sorte de ter a natureza marítima a seu favor, são países que estão expostos a estas tendências de tráfico de drogas, porque temos consciência de que nos aeroportos tem havido muito mais dificuldade de circulação destas vamos lá dizer, destas matérias, de drogas e outras destas quantidades. Portanto, o meio de transporte que é normalmente usado são os barcos, são os navios. Via marítima. Via marítima. E os portos têm sido os grandes palcos destas transações criminais. E aqui o que nós temos que dizer é que, olha, tal como se já diz na voz popular, aí fora, certamente que esta não é a primeira vez que as pessoas implicadas tentam fazer isto, ou se calhar das outras vezes o fizeram com muito sucesso. Mas temos de nos congratular pelo fato de que desta vez houve esta apreensão, houve este trabalho todo da nossa polícia. Portanto, eu penso que a polícia está de parabéns e mostramos aqui alguma pujança. Portanto, somos um país, sim senhora, com portos, com todas essas facilidades em termos de intercomunicação, em termos de locomoção das pessoas envolvidas, mas temos uma polícia que, se não podemos dizer que está
digamos, ao nível das situações, pelo menos procura dar mostras de que pretende estar ao nível das situações. Eu penso que nós chegaremos lá. Há que dar um grande abraço à polícia, porque só onde há uma polícia que ensaia alguma pujança é que se faz apreensões desta natureza. Exato. Dr. Rongoane, como é que olha para esta apreensão, uma das maiores dos últimos anos? Estamos a falar de cerca de mais de 3 toneladas de marfim, que equivale-se a 10 milhões de dólares. É muito dinheiro. Isso denota um crime organizado, ou seja, existem pessoas daqui de dentro do país que estão ligadas a essa rede de tráfico ilegal de marfim. Nós sabemos também que este negócio ilegal envolve chineses. Este marfim tinha como destino a Camboja. Como é que analisa esta mega apreensão? Bom, primeiro queria cumprimentar os espectadores, os colegas do painel e parabenizar também a polícia pelo trabalho que fez. Mas depois dizer, não podemos, quando estamos a falar do crime, associar a um país concreto, não é? Há sempre esta tentativa, essa tentação, aliás, de nós associarmos o crime a este ou aquele país. Desta vez foram cidadãos, tanto chineses, mas de outra vez serão portugueses, serão americanos, serão moçambicanos, portanto, o crime está... Mas o país, a Ásia, o continente asiático, é um dos continentes em que tem uma apetência sobre esta matéria, porque dizem que as pontas de marfim, o marfim, tem um efeito afrodisíaco e cura várias doenças naquele país. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais importante é sempre que falamos de crime, termos o cuidado de não associarmos a uma nação em concreta, a um grupo étnico. Eu me lembro que houve uma discussão muito grande na Europa. Por exemplo, quando se anunciava o crime, se dizia um cidadão de raça cigana, um cidadão de raça africana. E a questão que se levantou é o que a nacionalidade do criminoso acrescenta. Portanto, para dizer que é possível realmente que nós tenhamos várias incidências com pessoas, mas sempre para uma boa informação e para uma boa estratégia de luta contra o crime, é importante a impessoalidade no sentido de não ligar, porque, repare, pode até interessar as redes de criminosos que nós associemos o crime a pessoas daquela raça, daquele país, porque a partir do momento que nós associamos com as pessoas daquela raça ou daquele país, deixamos uma estrada aberta para que pessoas de outras nacionalidades que não estão associadas possam praticar o crime. Mas há uma recorrência de pessoas do continente asiático envolvidos nesta questão do tráfico de marfim, a semelhança da exportação ilegal de madeira. Se calhar o número também dos estrangeiros que estão cá depois da independência ficaram cá mais asiáticos, não estamos a falar de moçambicanos. Mas penso que, reconhecendo que pode haver fragilidade com pessoas desta ou daquela nação, no caso vertente da China, mas é preciso sempre respeitarmos muitos bons chineses que existem em Moçambique, até que criam tanto empregos. Nós sabemos que grandes oportunidades de exportação, de importação, que estão a revolucionar Moçambique, também abriu-se esta janela chinesa. Portanto, para dizer que a partir do momento que há um fluxo comercial bastante elevado, também as redes do crime vão acompanhando. Naturalmente que não é uma questão generalizada. Exatamente. É óbvio que existem cidadãos bons e maus em toda a parte do mundo, moçambicanos bons e moçambicanos maus. Exatamente. Mas a tua opinião com relação a esta mega apreensão? Não, por isso que eu queria primeiro reparar também que foi bom o trabalho que foi feito, mas também nos leva a um outro tipo de reflexão. Como é que aquela quantidade de marfim chegou até ao porto, não é? Porque para chegar ao porto significa que também percorreu livremente o nosso país até chegar ali. Por um triz não embarcou, mas ia embarcar. Isso para dizer que
apesar de termos conseguido este feito, também este feito denota a existência de muitas fragilidades no nosso sistema, não só da polícia, mas também de um conjunto de autoridades, não é? Autoridades florestais, autoridades comunitárias, portanto... E até financeiras. Exatamente. Porque... Isto mostra que há conivências, não é, com as nossas comunidades, portanto, é preciso efetivamente reconhecer que, como é que, por exemplo, o dinheiro para o pagamento deste material, qual foi o seu circuito, não é? Portanto, parece-me que, de um lado, nós temos que nos alegrarmos porque conseguiu-se travar este crime, sem dúvida nenhuma. É um crime que pelo menos foi esclarecido, travado, impedido, mas por outro lado deve nos fazer refletir sobre quão abertas as nossas estradas, quão abertas as nossas comunidades para que criminosos deste calibre possam entrar dentro do nosso país, operar e estarem quase a sair. Portanto, também isso mostra muitas fragilidades e é importante que nós continuemos a trabalhar essas fragilidades para que efetivamente o nosso país não seja um terreno fértil ao crime organizado. O outro ponto também que é preciso ressaltar é que isto mostra o crescimento da parte da nossa população, do nosso povo, da consciência ambiental, porque é preciso dizer que para muita gente, até há bem pouco tempo, o elefante, enquanto destrói, se formos aqui no parque de... É tido como um vilão para as populações e elas não estão interessadas em preservar estes animais porque destroem as machambas, então, etc. É preciso perceber que quando isto acontece, significa também a nossa consciência ambiental está a crescer e quando aumenta a consciência ambiental, isso também significa que responsabiliza mais o governo, porque as pessoas que não gostam dos elefantes é porque eles destroem as machambas, portanto, configuram uma ameaça à sua integridade física e se calhar até tem que começar a se pensar como é que o que se ganha nessas lutas todas também deve ser aplicado para proteger aquelas comunidades, para oferecer àquelas comunidades alternativas de renda, alternativas de emprego, e é preciso também perceber que quando a polícia começa a mostrar este tipo de trabalho, temos que começar também a pensar em prémios, porque a questão que se coloca é, se estes polícias tivessem, digamos, não tivessem denunciado este crime, teriam mudado de vida. Ora, uma vez que denunciaram este crime, ficam sem aqueles recursos, o que pode ser feito para premiar também as pessoas, para lhes encorajar mais a saber que, olha, se nós combatemos esse tipo de crime, se nós parar, apesar de ser o nosso trabalho, mas também há prêmios, há um reconhecimento das pessoas que participam neste tipo de coisas, e daquelas coisas que efetivamente até quando se oferecem medalhas, são essas pessoas que às vezes é preciso levar à baila, mostrar que nós estamos atentos, estamos a ver o trabalho que está a ser efetuado. Para dizer que esta apreensão realmente abre várias perspectivas de leitura, desde o reconhecimento do trabalho da nossa polícia, desde o reconhecimento do crescimento da nossa consciência ambiental, mas também das fragilidades que o nosso sistema de segurança ainda apresenta. Exato. Engenheiro Magomice, estamos a falar de uma apreensão gigantesca e os contornos em que este marfim foi levado ao porto de Maputo é, no mínimo, caricato, porque este marfim foi embrulhado no lixo, ou seja, em resíduos sólidos recicláveis. Como é que olha para esta camuflagem, para esta forma destes criminosos agirem no país? Muito obrigado e boa noite. Permite que saúde aos moçambicanos por via da STV, saudar os colegas do painel, incluindo assim a Ana, jornalista, que modera este programa. E também permite que use da ocasião para agradecer ao meu bom e grandioso Deus.
Quanto à questão que coloca, permita que diga que o elefante faz parte do grupo de espécies protegidas em todo o mundo e de forma particular em Moçambique. Estão em extinção, de facto? Bom, dependendo da forma como a avaliação é feita, pode-se chegar a se está ou não em extinção em Moçambique, mas há-se dizer que houve uma dizimação muito alta do número muito grande de elefantes. E por isso é uma espécie que deve ser com rigor, muito protegida e de tal forma que o seu abate deve ser mesmo à risca da lei. Está em extinção porque até o governo de Botsuana vai disponibilizar cerca de 500 elefantes para fazer o repovoamento no país. Estamos a falar de uma questão muito séria e não há elefantes em Moçambique. Se nós não tivermos então apoio de outros países, como o Botsuana, que se disponibilizou a dar estes elefantes, daqui a alguns anos essa raça pode desaparecer de Moçambique. Ana, permita que diga que este termo extinção é um termo tecnicamente, ele tem uma carga técnica muito grande e tem outros significados. De tal forma que eu não posso usá-la de forma arbitrária, assim dizer, porque tem que ter outros recursos para assim afirmar com categoria. O que eu sei é que é uma espécie ameaçada, isto sim. Extinção significa, tecnicamente significa outra coisa. E sendo uma espécie ameaçada, como disse, e de acordo com o nosso código legal em Moçambique, é uma espécie protegida. Mesmo se assim fosse, a caça tem que ser regulada por lei e muito mais quando se trata de exportação. Mas eu acho que não é o lado. O lado aqui é a forma como isto acontece. E queria não concordar muito bem com os meus dois colegas do painel que falam e elogiam muito bem a polícia. Não tem nada contra a polícia, mas tudo indica que a apreensão não foi feita pela polícia, mas foi feita pelas alfândegas, porque esta é que tem aparelhos sofisticados de tal expensão intrusiva, os vulgos scanners, e estes que permitiram a visualização do marfim encoberto em lixo reciclável. Mas mais do que isso, também tenho adiantado os colegas, porque tudo deixa muitas dúvidas pela forma como que o crime é descoberto. Primeiro, não se sabe de onde é que vem o marfim. Sabe-se que o dono do contentor é da província de Maputo, cidade de Matola. Mas pelo que se sabe, a cidade de Matola, a província de Maputo tem elefantes, provavelmente na zona de Matutuine. Aquela quantidade de animais, de marfim, se tivesse que ser que os elefantes foram abatidos em Matutuine, não ficaríamos com elefantes em Matutuine. O que isso tudo indica é que há aqui um trabalho a montante que não foi muito bem feito e não permitiu que tempestivamente este fosse feito. Por outro lado, levanta uma questão: quais são as condições e os recursos que a Polícia da República tem para que possa fazer o seu trabalho com maior rigor, com maior competência, com maior sabedoria, com maior eficiência profissional, tal que as alfândegas vão conseguir é graças ao scanner que tem. E o que é feito da nossa polícia? Um carro que sai, um caminhão, digamos assim. Portanto, este caminhão saiu de Belo Luana, na província de Maputo, num estaleiro, numa instituição em que pertencia a um chinês. Sim. E este chinês está desaparecido, sabe? Sim, mas o que eu estou a dizer aqui é, se é descoberto é graças porque as alfândegas têm equipamentos, digamos, moderadamente sofisticados. Mas o que nós temos que pensar agora? Para que a nossa polícia comece também a ter aparelhos para tal. Porque esses aparelhos são meios de diagnóstico da situação. São meios de, diria que o advogado talvez daria a melhor terminologia, é um tipo de exame para esclarecer alguma dúvida. Mas isso a nossa polícia não tem. Mas mais do que isso, dizia um colega meu que aqui pode ser a disfarçar-se um tipo de um crime organizado, de tal forma que hoje estamos a falar de 3 toneladas, mas provavelmente naquele dia ou no dia seguinte tenham passado 5, 6 toneladas de marfim.
o crime organizado age assim. Portanto, há aqui um despiste, há aqui um disfarce para permitir a passagem de tantas outras coisas. E esta pode não ser, aliás, pode ser que seja um sinal para exatamente dizermos que há um trabalho que é feito. Mas há muitos moçambicanos que estão a tirar vantagem em relação a isso. Mas em relação à cidadania do cidadão envolvido no tráfico disso, eu não diria que os chineses, mas há aqui uma questão que tem de ser vista. A maior parte dos crimes ambientais cometidos em Moçambique estão envolvidos os cidadãos de origem asiática, principalmente os chineses, vietnamitas, talvez mongoles por ali. O que significa que a maior parte dos nossos recursos naturais, estamos a falar de madeira, estamos a falar agora de cornos de elefante, provavelmente do rinoceronte que está extinto, e de outros, peles de leopardo, garras de leão, crocodilo, estão cada vez mais a serem dilapidados por estes cidadãos. Mas mais do que isso, se nós formos a ver a esses cidadãos asiáticos, principalmente os chineses, não é só na área ambiental, mesmo na área, em todos os outros setores de produção em que estão envolvidos, também eles usam todas as tecnologias que estão contra as normas internacionais de conservação do ambiente, mesmo as relações humanas que eles têm. Agora falou-se, há pouco tempo, na semana passada, estávamos a falar da mina, da extração de areias pesadas em Angoche, em que os chineses também estão envolvidos, em que de forma escancarada poluem o ambiente, de forma escancarada abusam os cidadãos, de forma escancarada violam a lei, de forma abusiva, não respeitam o mínimo aquilo que a lei recomenda. Ouvimos dizer na semana passada que a própria empresa diz que a empresa não é obrigada a fazer o reassentamento dos cidadãos moçambicanos. Quer dizer, há aqui uma questão que nós, moçambicanos, temos que exigir de forma veemente ao governo de Moçambique o que há para que em todos os setores em que os chineses estejam envolvidos não haja aqui o respeito tanto pelas nossas comunidades, pelas nossas populações. E tu, Moçambique Mining. Exatamente, é o que estou a dizer. Em todos os setores em que os chineses estão envolvidos. Mesmo nas obras, fala-se de moçambicanos que são violentados, agredidos, e não há nada do que é feito. Afinal, o que é uma conivência? Parece que há um sinal, uma indicação clara de que China é a segunda colônia de Moçambique. Sabemos e concordamos com os financiamentos que são feitos, os projetos de desenvolvimento, mas tem... Colonizador, ok, muito obrigado. A China é colonizadora. Não parece só de Moçambique, mas de África. Mas eu estou a falar do meu país, eu sou moçambicano, estou a falar de Moçambique. De maneiras que precisamos sim de ter relações diplomáticas, de ter relações econômicas com a China, investir em Moçambique, mas tem que haver respeito pelas normas de Moçambique, respeito aos cidadãos moçambicanos, respeito às normas ambientais, respeito às normas nacionais de comércio, tudo isso tem que ser respeitado. Agora, há aqui uma responsabilidade muito grande que recai ao governo de Moçambique, porque é o governo de Moçambique que concede as licenças, é o governo de Moçambique que que permite estes abusos todos que as empresas chinesas, os cidadãos chineses de Moçambique possam abusar, tanto dos nossos recursos como a nós, os cidadãos moçambicanos. Portanto, o governo do dia tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Não quero aqui dizer que não queramos a China ou queramos dizer que os chineses são maus. Não são maus, mas nós, os donos da pátria, é que nós estamos a exigir o suficiente. Portanto, o governo do dia tem uma responsabilidade muito grande para que haja respeito em todos os setores em que os cidadãos, os chineses, estão envolvidos. Exato. Uns pequenos remates, se calhar 2 ou 3. O primeiro, em relação ao fato de nós nos termos referido, digo nós, porque foi na mesma senda que falou o colega Ronguan, referimos-nos à polícia, pode ter sido um erro por extensão. Temos consciência que as alfândegas constituem uma instituição paramilitar. Portanto, não é PRM, mas é uma instituição que coadjuva, não é?
naquilo que é o controle da legalidade, no caso, a questão da legalidade fiscal aduaneira no nosso país. E aqui congratulamos, se quiser, neste contexto, que é todo um governo que se antecipou, no caso, colocando à disposição equipamentos que permitam detectar mercadorias que, vindo com uma determinada designação, afinal significam outra. E já não é a primeira vez. O exemplo que se deu aqui relativamente à questão da madeira foi por causa destas máquinas que se conseguiu surpreender uma série de tentativas de transitoriedade de madeira moçambicana. Aliás, para o depois continente desta asiático. apreensão, mais de 4.200 kg de marfim também foram, de rinoceronte, aliás, foram apreendidas pela polícia. Portanto, na mesma senda, portanto, não é de ignorar o papel que esta polícia, PRM, tem estado a desenvolver. Portanto, porque eu acho que há uma combinação aqui em termos de esforços que são desenvolvidos. Mas o facto o segundo remate a que eu queria me referir é relativo a esta abordagem que o engenheiro Magomice teria tido, Magomice teria tido como pessoa que se referiu, o seu colega, segundo a qual esta apreensão terá sido trazida assim a lume por uma questão de tentativa de se esconder uma outra série. Eu acho que temos que ser um bocadinho positivos na abordagem em assuntos desta natureza. Uma coisa foi feita esta apreensão, então vamos elogiar o trabalho que foi feito e vamos exigir que se façam mais apreensões e que o nosso país se torne cada vez menos apetecível para este tipo de práticas. Não podemos, a partir de um resultado positivo que é este que nos é apresentado, imaginarmos que tantos outros negativos têm tido lugar, porque são coisas que nós não podemos provar, não podemos palpar isso. A outra questão também, que são várias, aliás, não é uma, é o fato de que há questões que têm que esperar por um trabalho de investigação que não foi concluído. Nem sequer foi feito ainda, queria eu presumir. O que nós tivemos aqui é uma apreensão e a apresentação pública do produto apreendido. Então, da primeira intervenção a nível de uma investigação preliminar, concluiu-se o lugar de onde em Beluano o caminhão teria saído, concluiu-se que o dono de natureza ou de proveniência chinesa estaria em parte incerta. Portanto, são conclusões preliminares. Há todo um trabalho que vai ser feito. Ninguém pode dizer agora, pelo menos com convicção assente, que aquele produto resulta do abate de animais em Moçambique. Já estivemos a referir na primeira intervenção que nós somos um país, tal como alguns outros de África, que tem portos, que são, digamos, palcos privilegiados para a transitoriedade deste tipo de mercadorias. Agora, se aquilo vem da África do Sul, se aquilo vem da Suazilândia, se aquilo veio via Terrestre de Malau, é aquilo que a investigação vai apurar. Neste momento, nós temos que elogiar o fato de que em território moçambicano houve esta apreensão em função do funcionamento adequado dos equipamentos que o governo, com muito esforço, conseguiu adquirir e disponibilizar aquelas instituições. Mas esta apreensão, segundo o que disse a autoridade que fez o trabalho, é que vem de uma empresa que está localizada em Beluane, que o proprietário é um chinês. Portanto, esta mercadoria veio de lá com um motorista que é um moçambicano e este motorista que esteve a transportar este marfim foi preso e que, portanto, poderá... O que estou a tentar chamar a atenção é que esta questão do crime organizado, é verdade que eu não gosto muito desta expressão porque, apesar de ser jurista, tenho defendido que não há nenhum crime que é desorganizado. Até o ladrão do celular combina com um amigo, olha, quando eu arrancar o celular e me perseguirem, vou atirar para tu pegares. Mas há um nível de organização. Aí já posso começar a concordar. Mas o que eu queria dizer é muito problemático querer pensar que o dizer que veio de Beluane, abaixo da cidade de Maputo, é, digamos, uma explicação cabal. Olha, não há elefantes em Beluane, estávamos todos nós mortos que vemos dos lados da província de Maputo. Os elefantes não estão em Beluane agora. De onde é que vieram aqueles corvos todos, aquele marfim todo, queria dizer? Isso é problemático. Isso tem que ser matéria de investigação. Repito, o que nós devemos louvar, o que nós devemos apreciar é o ato da apreensão. De onde veio, de quem era, para onde ia, se este cidadão chinês está ligado ou não a cidadãos moçambicanos por aí fora, é matéria que só podemos ter palpável após uma investigação apurada sobre estes crimes. Mas como é que analisa o facto destas redes criminosas usarem o porto de Maputo para fazer o transporte desta mercadoria para fora do país? Neste caso, ia para Camboja. O caso é que não usam apenas o porto de Moçambique. Tenho estado a reiterar isso nestas minhas intervenções neste programa, é que todos os países que têm portos, estou a falar do Quênia, estou a falar da Tanzânia, estou a falar de outros tantos países africanos e do mundo que têm portos. Por quê? Porque quantidades daquela natureza, assim como mesmo nas situações em que se trata de quantidades pequenas, se podemos dizer assim,
o transporte daquele tipo de mercadoria nos aeroportos é de um controle bastante cerrado, pelo que as pessoas preferirão a questão do uso dos portos. Agora, a pergunta que temos que nos colocar é: quais são estes meios sofisticados que estão disponíveis ao nível dos aeroportos e que dissuadem a tendência das pessoas fazerem este transporte pelos aeroportos e preferirem os portos? Todos sabemos das fragilidades em termos de controle que existem ao nível dos navios. Portanto, são aparelhos enormes em termos de dimensões, eventualmente consegue fazer-se escapar do controle de toda aquela máquina da polícia, das alfândegas, de toda uma estrutura de controle ao nível aduaneiro e fiscal por aí fora, e as pessoas conseguem transportar as coisas de um ponto para o outro. É uma grande movimentação de contentores, trazendo diferentes tipos de mercadorias, desde viaturas, desde roupas, desde material de construção, por aí fora. Daí a camuflagem daquele marfim que nós vimos pelas imagens que nos chegaram, se calhar torna as coisas mais fáceis para acontecerem. Portanto, não é o problema de Porto de Maputo, é o problema dos portos, enquanto palcos privilegiados para o transporte deste tipo de mercadorias. Sim, okay, compreendo a reação do colega do painel, mas permita que diga que é verdade que quando disse, eu até achei que não fosse assim tão forte assim, porque a minha compreensão é que a PRM, quando se fala de polícia, essa está adstrita ao Ministério do Interior e as alfândegas estão adstritas ao Ministério das Finanças, Economia e Finanças. Portanto, a partida, é verdade que é o mesmo governo, mas estão áreas setoriais diferentes. Mas também permita que diga que a apreensão que as alfândegas fazem usando os meios intrusivos, os vulgos scanners, não são meios do Estado, os scanners. Não são meios do Estado. Há uma empresa de gente muito bem posicionada dentro do regime que usa as entradas e saídas de Moçambique e coloca os scanners, explora os scanners. As alfândegas subalugam os scanners, não são meios do Estado. Por isso, uma das coisas que faz encarecer a importação e a exportação dos produtos são aqueles scanners, porque são privados, não são do Ministério da Economia e Finanças, não são das alfândegas. Uma das coisas que faz encarecer o seu bilhete de avião aqui em Moçambique são os scanners, que pertencem a uma empresa privada de alguém do regime. Não tem nada a ver com... O que eu estou a dizer aqui é que... Não há ruído nenhum. Estou a falar com propriedade. São, tanto, meios privados de alguém ou de um grupo que está a explorar isso no Estado. Agora, o que eu quero dizer aqui é assim... O próprio Estado deve adquirir estes meios e estarem disponíveis para a Polícia da República de Moçambique ou para as alfândegas. Não que alguém, um privado, faça isso em vez do Estado. É isso que estamos a dizer. A Polícia da República de Moçambique deve ter esses recursos. Ou seja, ao longo do trajeto. Exatamente. Tem aquelas máquinas em que pode passar assim. Esta ou qual, não importa qual for, mas devem ser aparelhos que permitam que a polícia faça o trabalho com perícia, tal que possa detectar qualquer falha que houver. É isso que estou a dizer. Os scanners que estão a operar nos aeroportos, os portos, não são do governo moçambicano, não pertencem ao Ministério das Finanças, pertencem a um privado, a um grupo de privados, esses ligados ao sistema. Isto sim, colocam-se nos lugares. Agora, não há ruído nenhum, estou a falar com... Não há ruído nenhum, estou a falar... Não há ruído nenhum. Não pode um cidadão... Mas podemos fazer uma coisa, podemos falar um de cada vez? Seja detentor de uma máquina, seja ela de que importância for, e chegar ao governo e dizer, olha, a partir de hoje em diante passam a alugar a minha máquina, porque ela pode permitir a descoberta destas substâncias, daquelas que não são permitidas por lei. Não pode acontecer isso em nenhuma parte do mundo. Agora, o que é um fato é que a necessidade do controle do curso de algum tipo de mercadorias é uma necessidade sentida pelo Estado, e as soluções para resolver esse problema, que é um problema do Estado... Cabe ao privado? Não, cabe ao Estado. Agora, o Estado que não fabrica scanners, o Estado que não tem técnicos, não é obrigado a ter técnicos especializados no manuseamento de scanners, o Estado, tendo em conta essa sua necessidade de controlar as mercadorias, o Estado há de lançar um concurso quando se justifique, ou não lançando concurso, há de fazer uma adjudicação direta quando se justifique, estritamente nos termos previstos na lei. E quando lança concurso, ou quando faça a adjudicação direta,
vão beneficiar algumas empresas que, por uma série de fatores, se coloquem em primeira linha. E há de ter sido, e não temos elementos para sustentar a ideia de que pessoas ligadas ao sistema. Já chamei a atenção aqui no outro programa do cuidado que devemos ter, sobre o risco de assustar as crianças principalmente. Quando estivermos a falar de um assunto sério como este, estar a ligar isto ao tal sistema. Portanto, pessoas ligadas ao sistema. Nós estamos a falar de pessoas que existem. Quando se tenha conhecimento de que Filimão Soares é sócio da empresa tal que explora o scan, por favor, diga-se para o benefício das pessoas. Não se passe a vida a dizer que pessoas muito bem colocadas no sistema. Que bicho é este? Que se calhar é pior que o elefante de que estávamos aqui a falar. O sistema. Vamos assustar pessoas. Vamos concretizar o que estamos a falar. O que estamos a dizer é, o scanner está lá, pode ter vindo de um privado, pode ser uma empresa, repito, há de ter havido uma dentre duas situações. Ou terá sido lançado um concurso e tal empresa ganhou, ou há de ter havido uma adjudicação direta justificada, sob o ponto de vista daquilo que está previsto na lei para que se aplique esta figura do juiz direto. Não é hoje que vamos questionar a funcionalidade ou a legalidade do funcionamento dos scanners ao nível das alfândegas. Recuemos, por favor, no tempo e busquemos conhecimento claro. O que é que efetivamente levou a que o governo moçambicano contratasse a tal de, não sei se é Kudumba ou leva um outro nome, a empresa que explora os scanners ou que os teria fornecido na altura. Exploremos tecnicamente o que é que houve na altura. Não podemos já trazer aqui a ideia de que não. Os scanners, primeiro, não são do governo. E segundo, quem está a explorar é um privado. Como se alguém tivesse descoberto que uma máquina chamada scanner tivesse levado, olha, alugue isto que eu passo-lhe a facilitar a descoberta de marfins, de cornos, de qualquer coisa. Não é uma boa palavra, não gosto de usar o termo corno, tem outras implicações nas relações sociais das pessoas, mas ocorreu-me e peço desculpas por isso. Não, mas Ana Maria, eu acho que aqui... Penso que esse não era o ponto. Exato. Não estou a alongar mas eu acho para salvar algumas pessoas que tenham sido levadas na onda com esta hecatombe discursiva do meu colega, que dá a entender que, pronto, apareceram pessoas ligadas a tal coisa que ele chama de sistema e que foram comprar uma máquina qualquer, chegaram nas alfândegas, chamaram o governo, olha, eu tenho esta máquina aqui, você passa a alugar. Nenhum país funciona desta forma. Exato. Não, mas tenhamos respeito com o nosso próprio Estado, que é bastante organizado. Colega Filomão, eu acho que tudo, eu não sei, estás a ser muito violento hoje. Não estás a permitir que os outros falem. Por quê? Não. Eu disse para o benefício do programa. Aqui cada um de nós, cada um de nós tem seu tempo. Você esgrime os seus argumentos no tempo que lhe for dado. Agora, eu não acho decente parar quando o outro colega está a falar. Não é correto. Eu agora, todo o tempo, só fiquei com medo. Mas tens que esperar. Tens que esperar. Eu sei que está a doer, mas tens que esperar. Eu falar, não me cortar o meu pensamento. Até para já tivesse terminado. Não é ético. Mas, por favor, não é ético. Não é ético. Exato. Agora, você não pode querer corrigir-me cometendo erros desses. Não é assim. Eu peço desculpas, mas não resisti, porque assustei. Nem devemos fazer isso. Mas, por favor. Assusta-se que fique calado. Deixa que eu esgrima os meus argumentos. Vamos então ouvir a tua posição. Mas o que eu estou a dizer aqui é assim. O Estado moçambicano, o governo de Moçambique, em vez porque aqui ele está a usar, o colega Filimão está a usar um argumento, está a dizer a mesma coisa. O Estado a adjudicar uma empresa. A Kudumba é a dona dos scanners nos aeroportos e portos. E sabe-se que a Kudumba é uma empresa privada. É o que estou a dizer. Se é uma empresa privada, existe alguém ou um grupo de pessoas que é detentora desta empresa. Mas o que interessa não são os resultados de venda desta... O que estou a dizer aqui... empresa sem donos. Colega, um de cada vez. Um de cada vez. O que está a acontecer? O que está a acontecer? Das duas, uma. Falas tu e eu fico calado. Não, eu posso não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A opinião aqui do... Permita que eu termine. A Kudumba é uma empresa privada que está a prestar serviços que o governo de Moçambique, que o Estado de Moçambique devia fazer. O que estou a dizer é que aqueles scanners deviam pertencer ao governo de Moçambique, não a uma empresa privada. Porque por via disso, cria aqui meandros que podem facilitar tal crime. O que vai acontecer no dia que o dono do scanner quiser traficar alguma coisa? Ninguém sabe dizer. E eu digo mais. Uma das coisas que faz encarecer as importações, exportações, até às vezes aéreas, é o tal scanner de Kudumba. Para quem já viajou de avião, veja só o bilhete. Qual é o custo do scanner? É um peso muito grande no bilhete do avião. Mas por que esse serviço, essa atividade não pode ser prestada pelo Estado? Por quê? Por que o próprio governo não pode comprar os scanners e atribuir à polícia, atribuir às alfândegas, atribuir tantas outras instituições que assim precisam? É o que estou a dizer apenas. Em vez
de uma empresa privada ser adjudicado direto ou indiretamente, que acaba dando na mesma prestar serviço ao Estado. Não pode. É o que estou a dizer, que Kudumba pertence a uma empresa privada que presta serviços que o próprio Estado devia prestar. O que estamos a dizer aqui é que é como se tivesse, por exemplo, no setor da saúde, não haver hospitais públicos e todos passarem a ser clínicas privadas. É o que estou a dizer. Então, o Estado tem que fazer o seu papel, tal que não só nos portos e aeroportos, mas ao longo de todas as vias, ferrovias, rodovias, a polícia esteja habilitada com estes aparelhos para fazer a tal inspeção que estamos a dizer apenas. Porque neste trajeto, se não fosse este equipamento do Porto de Maputo... Privado. A mercadoria poderia passar, ou seja, o que estamos a dizer. Nesta questão da passagem, que tem que haver aqui um controle, ou seja, a polícia tem que estar munida ao longo de... Não é, neste caso é alfândegas, o que estamos a dizer, ao longo da Estrada Nacional número 1, dos corredores, a polícia tem que ter equipamentos com esta capacidade. Ao longo de todo o país, não apenas em alguns setores onde alguns acham que tem a maior receita. Não é bem assim. Não é bem, eu estou a dizer. Por que no aeroporto e não, por exemplo, na junta? Por quê? Por quê? Qual é a explicação? Não vai perceber. Então, é isso que estamos a dizer. Agora, há um trabalho que foi feito sim, mas o que eu estou a dizer aqui, em termos da dimensão do crime, é provável que não seja o único caso, e pode ser um despiste. Aliás, já ouvimos falar, se nos lembramos do caso das drogas que vinham dos outros países, nos aeroportos de Moçambique, quer dizer, em 10, talvez 1 ou 2 aqui eram encontrados, mas sabia-se, ou falava-se nos corredores que, é o que estou a dizer, eram despistes, já tinham passado tantas outras. É o que estamos a dizer, que o Estado moçambicano, o governo moçambicano, deve assumir integralmente as suas responsabilidades. Exato. Comprando esses aparelhos para a sua propriedade, não só para alfândegas, mas para a Polícia da República também. Exato. Dr. Ronguane, como é que analisa esta questão da polícia não estar preparada ou munida para detectar este crime organizado, não no Porto, mas no seu transporte? Bom, eu já tinha alertado logo na minha primeira intervenção das fragilidades, não é? Portanto, se esta mercadoria chegou no porto de Maputo, já se dizer que vem de Beluane, que é aqui na Matola, e como sabemos, em Beluane não há elefante, significa que esses marfins foram levados para Beluane e depois de Beluane levados para... Significa que há um trajeto muito grande que este marfim seguiu sem que efetivamente fosse detectado. Portanto, e é por isso que eu dizia que é importante reconhecermos que houve um trabalho que correu bem, portanto, mas que esse trabalho que correu bem deve também nos despertar dessas fragilidades. E essas fragilidades se notam na polícia, assim como se notam em outros organismos do Estado. A polícia já em muitas ocasiões veio reclamar a questão dos meios, não é? Dos meios técnicos, dos meios de trabalho, mas também, se calhar, os próprios estímulos, porque nós estamos a falar de técnica, estamos a falar de máquinas e nós nos esquecemos este lado humano, porque efetivamente, se compararmos estas forças, porque até às vezes se chamam também polícias alfandegárias, portanto, penso que o grande problema não tem a ver com isso, mas efetivamente, se nós olharmos para os alfandegários, todos sabemos que tem um estilo de vida muito superior em relação à polícia. E isso também pode explicar uma maior eficiência e eficácia que se verificou, porque acredito que na polícia da República, dado os seus salários, as condições de vida, se calhar uma mercadoria desse gênero tivesse facilmente livre trânsito, não é? Porque estamos com uma polícia muito empobrecida e passa uma carrinha destas e dá-lhe 500 meticais. Facilita muito a corrupção, esta questão dos salários. Porque ele nem chega a ter tempo
de querer ver, mesmo para ser comprado, que seja comprado com valores que vale a pena. Mas como está realmente com problemas, às vezes do almoço, às vezes problema de chapa no final do trabalho, não tem condições morais para resistir. Portanto, tem sentido que há necessidade de olharmos para a nossa polícia em todos os aspectos. E eu insisto, sobretudo, no aspecto humano, porque você pode dar os meios técnicos que quiser, se esta pessoa está descontente, se esta pessoa não tem condições morais para poder trabalhar, porque, repare, quem vem de fato de Beloane, não é? Praticamente é uma única estrada, não é? E nós sabemos que passa controles claros, até com balanças e tudo. Portanto, parece-me que há necessidade, a partir deste fato, dizer, bom, vamos de fato encontrar só no final, porque é preciso lembrar que as alfândegas facilmente podem ser contornáveis, por pode-se usar chatas e outro tipo de material que vai diretamente ao alto mar e não passa de nenhum porto. Portanto, onde devemos controlar mais é mesmo no território moçambicano, mas também as condições de vida que os alfandegários denotam deviam ser extensivos aos outros polícias, porque podem pertencer a ministérios diferentes, mas todos estão a tratar de matéria de segurança, outro mais fiscal, econômico, outro. Portanto, mas parece-me que nós devíamos encontrar um sistema. Aliás, a própria China que estamos a criticar aqui é um grande exemplo, porque na China não há admissões para este ou aquele ministério. Existem admissões para o Estado. E uma vez admitidos no Estado, então as pessoas, de acordo com as suas habilidades, que são distribuídas pelos vários ministérios. Isso significa que também, para que isso aconteça, não existem grandes diferenças salariais. Agora, nós estamos num país em que um polícia de trânsito não parece que trabalha na mesma empresa com um polícia de proteção. E um polícia de trânsito ao lado de um alfandegário não parece que trabalham para o mesmo Estado. Portanto, parece-me que estes factos... Há filhos e enteados. Que se dá a entender isso, não é? Agora, há quem pode defender que, pronto, tanto as alfândegas como a polícia de trânsito, como a polícia de proteção são lugares abertos para todos e por isso há alguma justiça, mas não me parece haver dúvida da necessidade. Poderá ter havido aqui uma denúncia que fizesse com que as alfândegas apreendessem esta mercadoria, não propriamente a mercadoria ter passado em scanners, mas ter havido uma denúncia. Sim, portanto, o que nós temos que verificar é que houve um trabalho da polícia que conseguiu apreender, não é? Das nossas forças de segurança, se não queremos usar a palavra polícia, não é? Portanto, que conseguiu neutralizar. E isso, de fato, é um feito que tem que ser reconhecido, porque trata-se de uma questão sensível, a questão do ambiente. Agora, a forma, acho que nós não temos conhecimento detalhado, mas não deixa de ser importante as questões que estão a ser levantadas, da forma como são distribuídos os meios, da forma como os mesmos funcionários do mesmo Estado têm condições diferenciadas e até, eventualmente, de fato, que algumas pessoas podem estar a se aproveitar das fragilidades do Estado para tirar benefício próprio. No ano que foi lançado a estratégia de luta contra a corrupção, eu penso que tem sentido que sejam levantados, embora, eu insisto, como estamos num debate concreto, talvez ganhássemos em nos focalizarmos neste caso, mas para todos os efeitos, eu penso que são assuntos ligados que vale a pena. Penúltima questão, para passarmos para o nosso último tema, já não nos dá tempo para falarmos de outro tema, mas Filimão Soares, como é que olha para as instituições, estamos a falar de financeiras, porque uma operação destas envolve bancos, não é? Transações de 10 milhões para passar-se de um país para o outro, naturalmente, que têm que ser declarados, têm que ser taxados. Como é que olha para esta questão? Há uma certa negligência também por parte destas instituições financeiras e conexas?
que podem permitir que haja facilidades no transporte de dinheiro, de mercadorias? Claro, se se estiver a referir aos bancos nacionais ou os bancos acreditados a funcionar em Moçambique, não lhes posso apontar diretamente dedo sem elementos. Se vingar a ideia segundo a qual se trata de crime organizado, se vingar a ideia segundo a qual o dono do estaleiro, o proprietário do estaleiro de onde saía este caminhão é de naturalidade chinesa, nada nos prova que os seus sócios, os parceiros com quem ele lida, não sejam também estrangeiros. Portanto, não temos aqui nenhum elemento que nos prove que a transação financeira atinente a este assunto é feita através dos bancos nacionais. Estes pagamentos podem estar a ser feitos através de bancos estrangeiros, as pessoas não têm necessariamente que se pagarem aqui em Moçambique, não é? E como eu dizia, temos que ter cuidado porque não sabemos da origem. A única coisa que a senhora terá referido é que o destino último, pelo menos até onde a senhora soube, era Camboja. A mercadoria era para Camboja, tudo bem. De Camboja para onde mais ia, nós não sabemos. Mas de onde ela vem, ainda é uma questão de investigação. A polícia ainda não trouxe elementos, tanto que ainda não trouxe elementos, então estamos a falar em sede de especulação. Não deu o seu briefing habitual, nós nos baseamos com o que a polícia diz. Pois, a polícia ainda mas não... o que eu estava a tentar explicar é que, não havendo nada que nos prova ainda que tenha havido alguma transação ao nível dos bancos nacionais, neste aspecto não lhes posso culpabilizar. E quero acreditar que para o tipo de aparições do atual governador do Banco de Moçambique, e se quisermos institucionalizar as suas aparições, para a forma como o Banco de Moçambique tem estado a comunicar-nos das suas atuações e para aquilo que nos parece que é a cutilância com que tem estado a desenvolver o seu trabalho, não me parece que se no passado esse tipo de transações tenham tido lugar, não me parece que isso possa continuar a acontecer. Repare que estou a falar em sede de especulação, porque não tenho prova também de antes tais transações terem tido lugar, não tenho elementos que me provam que, olha, no banco tal ou no banco Y terá havido uma transação ligada ao crime tal, à mercadoria Y e H. Estou apenas a especular e a ter em conta aquilo que me é oferecido a ver na forma de estar do Banco de Moçambique hoje, como sendo aquele árbitro da tramitação financeira nacional. A esse nível, não creio que alguma transferência aqui, uma transação ligada a 10 milhões de dólares passasse à esquerda do olho, que me parece muito atento. Pelo que não quero crer que seja o caso de se chamar ainda as nossas instituições financeiras, é o caso. Exato. Aqui devemos apelar que a nossa polícia, nos seus próximos briefings, possa nos trazer efetivamente um briefing gordo, com alguns elementos que nos deem mais clareza sobre o que é que de facto se passou, até onde ela puder. Se for de facto crime organizado, como se tem dito aqui, devo aclarar que este tipo de crimes tem levado contornos que polícias muito mais sofisticadas do que a nossa não têm estado a conseguir explicar muito tipo de crimes, alguns de menor, mas outros de muito maior porte que este. Porque temos que ter cuidado e temos que estar, digamos, atentos e esperançosos que consigamos obter um esclarecimento que se calhar vai nos ajudar a compreender outras coisas que já aconteceram, que venham a acontecer no futuro. Mas se tratar efetivamente, sublinho, de crime organizado, aqui temos que dar uma palmatória que vamos ter muita dificuldade de encontrar elementos definitivos do que é que efetivamente está a passar. Aliás, quanto mais o Estado se mune de meios para combater estes crimes, estas organizações também têm-se municiam-se de meios para ludibriar os meios do Estado. Engenheiro Magomice, vou dar aqui uma lista, portanto, dos principais intervenientes do comércio internacional em que este tipo de negócios certamente passa num destes circuitos. Estamos a falar de operadores dos terminais, agente transportador, operador de trânsito, aduaneiro, despachante aduaneiro, agente importador, agente exportador, banco do importador, banco do exportador, banco intermediário e, por fim, agente fiscal. Ou seja, com estes 10 principais intervenientes, é possível chegar-se ao criminoso, ou a esta organização criminosa, ou à entidade em que está à frente deste crime organizado. Não é possível que um criminoso, que estas operações ilegais aconteçam no país sem que passe no operador do terminal, agente transportador, operador de trânsito aduaneiro, despachante aduaneiro, agente importador, agente exportador, banco do importador,
banco do exportador, banco intermediário e, por fim, um agente fiscal. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Bom, como eu dizia antes na minha primeira locução, como eu dizia, esta mercadoria para ser embalada tem um destinador e um destinatário, mas também tem um proprietário, que é a pessoa singular ou pessoa coletiva que permite que a mercadoria possa, ou que faz os pagamentos necessários para que, assim como eu dizia, por exemplo, esta pessoa pode ter sido ela que contactou o despachante, não é? São conhecidas estas instituições ou estas pessoas. E se forem pessoas coletivas, estão muito bem registradas dentro do território nacional, são conhecidas, são identificadas. Agora, é provável que, aliás, é aceitável que pode a pessoa registrada em Moçambique, entenda-se coletiva ou singular, ser uma camuflagem de outra, talvez internacional. Isto é possível. Mas ao nível do território moçambicano, é possível encontrar aqui os legítimos proprietários desta mercadoria. Porque para ela chegar ao nível em que já esteve no porto, para ser despachada já para o navio, significa que há uma série de procedimentos que foram seguidos, até pagamentos, como eu dizia, dinheiro retirado do banco, para o Estado ou para o transporte. Todos esses procedimentos foram cumpridos. E se foram cumpridos, significa que há aqui um proprietário legítimo dono, quer ele singular ou coletivo, que é dono desta mercadoria. Então, esta pessoa é possível identificar. E dentro da fiscalidade nacional, esta pessoa tem a sua identidade, tem o seu NUIT, tem a sua localização geográfica, todos esses dados existem. E isso permite que a pessoa seja encontrada, seja responsabilizada. Isto é possível, porque mesmo a viatura tem um dono, alugado ou não. Se houve aluguer, houve um contrato. Este contrato foi assinado entre o provável dono da mercadoria e o dono da viatura. Portanto, eu acho que, de forma, não diria simplista, mas um trabalho apurado, é possível chegar a um dono, ao tal dono da mercadoria. Exato. Isto é possível. É possível. Últimas considerações para este tema, Dr. Rongoane, 30 segundos. Não, é só para dizer que, bom, de fato temos que estar mais atentos às nossas fronteiras. O nosso governo tem que se empenhar mais para que crimes destes não aconteçam. E é importante também que a educação ambiental seja reforçada para que as nossas comunidades, de fato, possam colaborar mais e, sobretudo, que se crie alternativas para as comunidades que são vítimas, portanto, desse meio animal, possam se sentir mais estimulados a participar no combate desse tipo de crimes. Exato. Dr. Filimão Soares, como é que olha para esta questão? Passou, de certeza que esta mercadoria passou por estes agentes todos, no mínimo 10, e nada. Os elementos que elenca na explanação que faz são aqueles que, de forma óbvia, aparecem, porque estariam envolvidas já no circuito transitório da mercadoria. Mas não nos esqueçamos, antes desse grupo de pessoas que elencou, há muita gente que esteve em serviço para que resultasse aquela quantidade de marfim. Então, se quisermos elencar aqui prováveis criminosos de uma forma geral, então temos que recuar esse plano para o indivíduo que se fez aos parques para ir identificar esses animais, para o indivíduo que foi envolvido no abate dos animais, para o indivíduo que foi fazendo o transporte setorial para que a quantidade fosse esta aqui. Portanto, eu penso que mas é preciso para olhar para esta lista é importante, sim senhor, é um amuleto importante para o trabalho da polícia, mas eu quero crer que a nossa polícia terá de fazer um trabalho bastante mais aturado, que é para perceber a questão da origem, porque isto preocupa mais, que é lá onde nós devemos estancar o problema. Porque os outros, todos que elenca, enquanto não houver a origem do marfim, não vão fazer nada. O agente alfandegário vai ficar à espera do marfim que não vai chegar. O agente transitário vai ficar à espera de fazer o seu trabalho técnico como agente transitário. O trabalho não vai acontecer porque não há matéria-prima, por assim dizer. É preciso... Porque eu penso que tem que sair à fonte. E eu acho
e eu comentava um bocadinho isto em off enquanto não iniciávamos o programa, que provavelmente não nos tenhamos apercebido da cutilância com que se apresenta o Ministério que cuida da área do ambiente no nosso país neste momento. A maneira como têm sido trazidas notícias relativas ao combate a estas brincadeiras criminosas, vamos chamar assim. Primeiro, relativamente à madeira, a questão começou, estamos a ver todo o exercício que está sendo feito, e eu creio que nesta componente ambiental, incluindo também esta questão do marfim, eu acho que estamos a marcar passos muito largos. Eu quero acreditar que vamos ter resultados surpreendentes nos próximos tempos. Surpreendamos-nos com estes, mas sintamos-nos encorajados a assistir e compreender o trabalho das nossas instituições de segurança, da polícia, por aí fora, porque eu penso que estão a fazer um trabalho brilhante. Eu penso que vamos ter umas surpresas sobre isso. Exato. Então, Magomice, últimas considerações? Não, o que eu diria era reiterar que o Estado continue a providenciar meios para que todas as unidades, do Estado que trabalham na proteção e conservação do meio ambiente, primeiro, possam ser eficazes. Os recursos têm sido de forma tênue, para além dos salários, nos parques de reservas, a funcionários não têm o mínimo de recursos, mesmo viaturas para fazerem o patrulhamento. Portanto, provavelmente sejam esses locais onde são abatidos os elefantes. Como eu dizia também, todas as unidades policiais ou estatais que trabalham na fiscalização, possam estar altamente equipados para que possam tempestivamente identificar, controlar e neutralizar qualquer ato criminoso. Mas também é preciso também que estas pessoas sejam moralizadas, dizia muito bem o colega Runguano, não basta só os meios, mas é preciso que as pessoas sejam moralizadas. De tal forma que possamos proteger o nosso ambiente, porque há uma realidade que não podemos esquecer: há mudanças climáticas, e as mudanças climáticas só podem ser abafadas com um meio ambiente protegido, conservado, para que possa fazer o equilíbrio necessário. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Temos 10 minutos apenas e vamos falar desta tomada de posse do novo edil de Nampula, o Paulo Van Gaal, que ganhou nesta segunda volta, e hoje tomou posse o Dr. Silvério Ronguane. Desafios para o novo edil de Nampula. Eu primeiro queria parabenizar o nosso colega Paulo Van Gaal, portanto ele sai da instituição parlamentar e é sempre bom ver um colega a conseguir os seus objetivos, e por essa via queria lhe parabenizar e lhe augurar sucessos. Agora, desafios. O grande e principal desafio é que nos aguarde, não é, nas próximas eleições. Portanto, ele terá que passar em pouco tempo de novo num crivo eleitoral. Portanto, este é o grande desafio. E para passar este exame significa que terá que resolver muitos outros problemas. É verdade que tem o trabalho facilitado graças ao trabalho notável que o MDM realizou em Nampula, e eu acredito que a partir dessas boas asas de um trabalho claramente positivo que o MDM fez, acho que é consensual para todos, que com a governação do MDM Nampula mudou para melhor, e eu acho que isto é um ponto positivo que vai facilitar o trabalho do nosso colega, mas isto também não retira quando encontras um trabalho muito bem feito. Também significa que as expectativas das populações e das pessoas são mais altas. Exato. O que significa que terá que se redobrar para efetivamente transformar Nampula na verdadeira capital do Norte, como todos nós esperamos. Está tudo em aberto, a ver, vamos, em outubro, professor Filimão Soares, como é que analisa essa questão? Há aqui uma necessidade do próprio Paulo Van Gaal poder fazer, antes mesmo de começar a articular a sua governação, fazer aqui uma auditoria para saber sobre como é que está o município, como é que foi deixado aquele município e para haver mais transparência. Ele só tem 5 meses. Eu penso que
O que temos que assinalar como sendo muito importante aqui a partida é que há um país chamado Moçambique de que se fala e que exercita uma democracia problemática, dizem os críticos. E há um outro Moçambique que nós confirmamos que existe, que está a funcionar, que é aquele em que a democracia se consolida. Portanto, a vitória de Van Halen em Nampula não é mais nada senão um corolário do processo democrático nacional. Portanto, concorreu à primeira volta e conseguiu colocar-se numa situação pontual com o candidato do Partido Frelimo, que lhes permitiu ir à segunda volta, tendo o candidato do MDM ficado em terra, usando esta linguagem, e também o fato de o MDM ter endossado o seu apoio, o seu eleitorado ao Sr. Van Halen, decorre também de um processo democrático normal. Portanto, em Nampula tivemos episódios que contrariam muitas das críticas que têm sido lançadas em relação ao nosso processo democrático nacional. Portanto, concretiza-se, na minha opinião, a democracia em Moçambique com todos estes eventos políticos que nós tivemos em Nampula. Agora, temos 5 meses. A questão que me colocava tinha que ver com a necessidade de, eventualmente, ele se preocupar em auditar um município. Portanto, eu penso que se este for o caminho, se esta for a estratégia, o que nós vamos ter é um indivíduo a flutuar, a perder tempo, a naufragar, à procura de uma boia que se vê lá ao longe. Eu penso que ele tem 5 meses para brilhar, tem 5 meses para trabalhar. Não nos esqueçamos que Van Halen vai dirigir o município de Nampula, primeiro por pouco tempo. 5 meses. 5 meses. E segundo, que ele vem preencher um vazio que já se fazia sentir há muitos anos, desde que Renamo tinha concorrido a última vez para as eleições autárquicas. Portanto, ele não é o primeiro edil da Renamo neste país, já tivemos edis de Renamo e que, feliz ou infelizmente, não deixaram história. A questão que fica é, cumpriram os mandatos que cumpriram, não deixaram história, não deixaram grandes lembranças, similares àquelas que o Ronguane se referia aqui, relativamente ao Mahmoud Amurani. Ao Mahmoud Amurani, infelizmente assassinado. Mas também penso que chamar esta questão do eventual sucesso do Mahmoud Amurani, que nos últimos meses ou nos últimos tempos, do ponto de vista de orientação de trabalho, aparecia bastante dissociado do MDM. Portanto, não creio que chamar a colação o sucesso de Mahmoud Amurani e colá-lo ao MDM constitua necessariamente verdade, pelo menos nos últimos tempos. Assim sendo, não creio que será por via da imitação ao MDM que o Sr. Van Halen terá sucesso, porque aí vai ser um grande descalabro. Mas se for para imitar a linha do Mahmoud Amurani, aí sim posso concordar. Estou a falar de fatos. Estou a falar de fatos. É que é preciso lembrar que o edil tem que ter o apoio de uma Assembleia. Não, eu não tenho dúvidas que Van Halen não tem Assembleia. Eu ia terminar com esta Assembleia. Não, é que a Assembleia que ajudou o Mahmoud Amurani é do MDM. Portanto, não se pode dissociar dos fatos. Mas repara, aproveitando até uma intervenção do professor Ronguane, dizia que outubro está próximo, ele que se prepare porque nós estaremos em combate eleitoral com ele. É aqui onde eu queria trazer o ponto. É que eu pensei que esta paixão entre Renamo e o MDM, no fenômeno Van Halen em Nampula, fosse uma paixão efetiva, porque nada me dá a compreender que durante estes 5 meses irão ensaiar uma certa comunhão, quando afinal estão-se a preparar para depois se baterem em outubro. Portanto, há que haver aqui um bocadinho de coerência sobre o risco de, no final dos 5 meses, depois se queixarem de fato de não terem sabido conduzir este namoro. Portanto, é que ter aqui algum cuidado. Se está à espera do MDM abrir o caminho, engana-se. Vamos mesmo participar nas eleições. Pois é isto que denuncia que esta paixão que parecia mesmo de amor é qualquer coisa de muito. A grande esperança da Frelimo, afinal, era que nós não participássemos. Mas há muita expectativa. Penso que ninguém esperaria que assim fosse. Mas há muita expectativa com relação a esta governação de Paulo Van Halen. Nestes 5 meses podem-se considerar meses de tudo ou nada. Ou seja, a Renamo tem apenas 5 meses para provar se é confiável ou não. Eu penso que aqui, no caso de Nampula, não é só o Van Halen que está sendo colocado à prova. Volto à tal questão da consolidação do nosso processo democrático. Em Nampula, na Assembleia, nós temos a Frelimo, nós temos o MDM. Na presidência do município, nós temos a Renamo. Como é que a correlação destas 3 forças vai dar a entender aos munícipes de Nampula que vale a pena fazer política? Aqui temos a oportunidade de todos nós para brilhar.
Qual é que será o comportamento do MDM e da Frelimo na Assembleia Municipal? E qual é que será o comportamento do Varral enquanto presidente? E qual é que é o traquejo de Varral para fazer funcionar esta tríade de opiniões políticas? Aqui é que vamos ter um grande campo de debate político. Portanto, não são 5 meses apenas para Varral, mas interessa também brilhar ao nível da Assembleia a própria Frelimo e o próprio MDM, porque todos nós estamos a olhar para outubro. E a questão não é só Varral, é sobre o risco de o endeusarmos tanto, que coitado acaba se assustando e não vai fazer nada com medo dos colossos que ele tem ali nas bancadas do município. Eu penso que o campo aqui está aberto para as 3 forças políticas poderem brilhar e ninguém sabe qual delas escolherá a melhor opinião em relação aos nampulenses para que mereça o respectivo voto nas eleições de outubro. Portanto, o campo está aberto. Não penso que alguém leve relativa vantagem por estar na presidência do município ou não, porque aí até seria prejudicial, porque em 5 meses, para tanta promessa que foi feita, e chamamos atenção a isso na altura, e chamamos atenção não apenas ao Vale, mas aos 3 candidatos, a quando do concurso dos 3 e outros, é que o volume de promessas que estavam sendo colocadas aos eleitores estavam muito acima dos 5 meses, que são por aí 150 dias de trabalho. Portanto, aqui é este problema. Será que Varral irá a tempo de responder às próprias promessas que ele fez? Porque o diapasão para a leitura da sua performance é justamente o que ele prometeu. Oxalá ele consiga pelo menos ir ao limite disso. Exato. Engenheiro Alfredo Magomice, o Renamo terá de ter uma engenharia aqui para fazer as coisas funcionarem em Nampula, na medida em que a Frelimo e o MDM é a questão na Assembleia Provincial e podem inviabilizar ou viabilizar os projetos de Paulo Vanhal, do Partido Renamo. Muito obrigado. Bom, hoje é para o povo moçambicano e de forma particular para os nampulenses, sobretudo da capital provincial, Nampula. Hoje é um dia de festa, um dia em que celebra-se a tomada de posse do edil eleito, do voto dos nampulenses para que Paulo Vanhal seja o presidente do Conselho Municipal. E ele irá conduzir a gestão do município nos próximos 10 meses. E permita que eu diga que o Paulo Vanhal não vai gerir o município por 5 meses, mas sim por 10 meses. O seu mandato vai até fevereiro de 2019. Sejamos claros. Não tecnicamente, praticamente. Mas para fevereiro não são 10 meses. Eu estou a dizer, são 10 meses. Então, Paulo Vanhal vai ser presidente do município até fevereiro de 2019. Em vez de 5, são 10 meses. E este tempo, lembra-se quando o manifesto de Paulo Vanhal foi concebido, era que tomasse posse quanto mais tardar, finais de fevereiro, tinha um tempo razoável. Mas não queremos justificar aqui. O que eu quero dizer aqui é que, para nós, para a Renamo, Paulo Vanhal é a pessoa ideal para conduzir os destinos do município de Nampula, razão pela qual a população de Nampula concordou com a Renamo ao colocar Paulo Vanhal como o primeiro candidato a vencer as eleições e daí hoje presidente. O que temos que fazer é, com serenidade, esperar e por minha parte, e eu acho que também os outros colegas, como disseram, a bancada Frelimo está lá, a bancada do MDM, devemos encorajá-lo, apoiá-lo, tal que os últimos beneficiários que somos nós e de forma particular os nampulenses possam usufruir de um bom ambiente, de uma cidade limpa, de uma cidade sem buracos, de uma cidade bem tratada, com as ruas reparadas, com água para as pessoas e para que lá vivem. Portanto, isso que temos que fazer, contribuir com energias, contribuir com sinergias que possam capacitar o Paulo Vanhal. É verdade que esperamos que ele vai encontrar dificuldades tendo em conta os recursos financeiros, que são escassos e provavelmente das dificuldades que possam advir da bancada maioritária. Mas permita que lembre aqui que ele não é o primeiro presidente a conduzir os destinos de um município em que existe uma bancada maioritária. Aconteceu isso com o Sr. Janeiro Marromeu, ele era presidente de um município em que a bancada maioritária não era do seu partido. Aconteceu provavelmente também com David Simão na Beira, no mandato, acho que no seu segundo mandato, e ele não é o primeiro. Então, a nossa esperança é que aqui hoje,
há uma nova página e esta presença da população é um sinal de que as pessoas estão comprometidas para apoiarem o manifesto que ele apresentou, tal que possa haver sucesso, principalmente para as pessoas de Nampula, que estão num município sem gestão, provavelmente há mais de 3, 4 meses. Exato. Portanto, obrigado, então. A nossa esperança é que Barrale possa trazer a luz, possa trazer a paz, possa trazer a boa gestão para aquele município. Muito obrigado. Obrigado. E o Governo, que se fez representar-se pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, exortou o novo edil de Nampula a trabalhar em estreita e rigorosa observância à lei e por abordagens de gestão inclusiva e pelo respeito dos princípios de igualdade e imparcialidade. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.